Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa aula de switch, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que dá para fazer com switch, que é quando a gente utiliza o break ao nosso favor. Então, no vídeo passado, a gente mostrou aqui vários casos e cada caso tinha o seu próprio break, certo? E eu falei que esse break ele é importante para que ele não caia nos casos posteriores. Mas, em alguns exemplos, em alguns códigos, a gente pode querer que isso aconteça. Então, eu peguei aqui um exercício que é bastante simples e é bastante comum quando a pessoa está aprendendo o switch, que é o seguinte: dado o número do mês, tu tem que identificar qual trimestre isso pertence. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro e março pertence ao primeiro trimestre. Abril, maio, junho, segundo, e assim a gente vai indo. Notem que se eu fosse fazer com if, né, deixa eu criar uma variável aqui, ó, mês igual a 7, por exemplo, isso teria que dar o terceiro trimestre. Se eu fosse fazer com if else, poderia, mas a leitura não ia ser interessante, né? Porque daí eu teria que verificar aqui, ó, mês maior ou igual a 0, não, maior que 0, né, a partir do 1, e mês menor ou igual a 3, aí eu vou ter o primeiro trimestre. Aí eu vou ter um else if aqui, se o meu mês for menor ou igual a 6, eu vou ter o segundo trimestre. Aí eu vou ter um outro else if. Então, notem que a leitura não é interessante, a organização do código ela não é tão interessante quanto poderia ser utilizando uma estrutura mais adequada, que neste caso seria o switch. Então, imagina que estou escolhendo dentro da minha variável mês os possíveis casos. Então, eu tenho, ó, se for 1, se for 2 ou se for 3, eu tenho uma mensagem aqui de primeiro trimestre. E um break, porque a partir daqui eu não quero executar. Ok? Vou copiar e colar isso aqui. Notem que eu poderia combinar a lógica, né? Em janeiro eu poderia fazer mais alguma coisa. Vou colocar aqui só para a gente ter de exemplo, ó. Primeiro mês do ano. Tá? Só para a gente ter de exemplo, combinando aqui a nossa saída. E aí, agora eu vou ter os meus outros casos. Neste caso aqui, 4, 5, 6. Não é mais o primeiro mês do ano, obviamente, né? E aí, eu tenho o segundo trimestre. Da mesma forma, copia e cola aqui. Eu tenho o 7, 8, 9. Terceiro trimestre. E, finalmente, nós temos aqui o 10, 11, 12. Quarto trimestre, tá? Quarto. Notem que também posso colocar, por exemplo, se eu quiser um caso default aqui, que vai permitir que eu indique que o número digitado foi inválido ou mês inválido somente. Tá? E o default a gente não precisa de break. Notem que o código ele fica bastante claro o que eu estou querendo fazer aqui. A ideia do switch, pessoal, não é reinventar o if. É simplesmente tornar o nosso código mais limpo, mais fácil de ler, mais inteligível, como eu gosto de brincar, né? Ele é inteligente e legível. É um código que é fácil de entender. Bom, o que significa esse 1? Ah, a minha variável é mês. É o primeiro mês. É direto, assim, a gente bate o olho e consegue enxergar. Tá certo, pessoal? Vamos compilar aqui e executar só para ver isso aqui em ação, né? Exemplo switch composto.java, compilou sem erro. Exemplo switch composto, switch composto. Ó, o 7 tá aqui, tá no terceiro trimestre. Se eu trocar aqui para 1, para a gente ver as duas mensagens combinadas, compilei e executei, ó. Então, eu tenho este caso aqui e, junto, está executando este código aqui, que pertence aos 3 primeiros casos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo. Valeu!